Bom, gente, boa tarde mais uma vez. Estamos todos alegres, contentes, saltitantes por mais uma tarde de estudo, iniciando a nossa segunda-feira com a obra Segurança Mediúnica. A página para a nossa harmonização é do livro Caminho, Verdade e Vida. Está bem velhinho, vocês podem ver. A lição escolhida aleatoriamente, que não foi aleatoriamente, é de 147, que fala sobre um desafio. Está em Atos, capítulos 22, versículo 16. E agora, por que te detens? Aqui aparece o convite que Jesus faz para nós. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias, em advertência fraterna: E agora, por que te detens? A interrogação merece ser meditada por todos que já receberam os convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis benefícios do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude. Fato, entre nós, né? Ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustenta as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam as atitudes dos círculos da ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de forças. São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época da enfermidade corporal, alegam saudade do serviço. Como nós somos contraditórios, né? É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade, diluirmos pouco a pouco o nosso pessimismo. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados de possibilidades de serviço com o Salvador, em parceria com Jesus. E, para todos nós que recebemos as dádivas divinas, de mil modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora? Por que te detens? E assim, mais uma tarde de estudos luminosos, construtivos e libertadores da nossa ignorância, vamos em uníssono elevar os nossos pensamentos, sentimentos ao mais alto, para além da atmosfera terrestre e nos comunicarmos com Jesus, o nosso amorável mestre, o nosso governador planetário, o nosso irmão mais velho, aquele querido amigo que nos olha com um olhar cândido, fraterno e que nos ampara com o seu amor imensurável. E assim, Jesus, mais uma vez, aqui estamos, em torno desses estudos acerca da doutrina espírita, que muito nos faz aprender, muito nos faz nos autolibertar do jugo da nossa própria ignorância. Pedimos a vós, Jesus, que os amigos espirituais os amparem a todos, não só os encarnados, como também, sobretudo, os desencarnados sofredores, que por hora atravessam esse momento de grande dificuldade na história humana. Dessa forma, Senhor, pedimos, então, para que dê permissão ao estudo da nossa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, estão todos bem? Eu preciso confessar a vocês que o nosso trabalho da tarde não foi um trabalho feito com o esmero, né, que todos nós habituamos fazer, né? Demandando 2, 3 dias de pesquisas, pesquisando em outras obras espíritas, porque, na verdade, só consegui ter acesso à internet ontem à noite, quando nós chegamos da ilha. Eu comecei a trabalhar em cima,
trouxemos algumas questões importantes, mas nós gostaríamos muito, né, que cada um pudesse contribuir. Ah, eu não entendo do assunto, não importa, não importa, porque às vezes a vontade de falar, ela é estimulada por algum irmão que está na nossa ambiência e para alguém que está no grupo que precisa ouvir aquela fala, mesmo não estando pontualmente dentro do tema, não tem problema. Essa vontade de se expressar, geralmente, é uma influência benéfica e positiva de algum amigo espiritual que também sente necessidade de falar através de nós. Então, nós vamos já compartilhando aí. Só um minutinho, gente. Acho que eu fiz uma coisa que eu não deveria. É que faltou, como eu estou com... só um minutinho, por favor. Como eu estou com um sistema operacional novo, eu ainda estou tentando me adaptar a ele. Eu precisava fazer uma coisa que eu não fiz, e vou fazer agora, porque tem que pegar o arquivo, abrir o arquivo, minimizá-lo, colocar na barra, na bandeja de tarefas, e está processando agora. Ok, muito bem. Só mais um minutinho. Perfeito. Pronto, agora nós podemos compartilhar. Não tem vídeo, não tem áudio, o que de uma certa forma nos ajuda, porque eu estou com um probleminha também, mais um probleminha aqui no computador. Então vocês vão me ajudando aí, está aparecendo. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Sim. Obrigado, obrigado, Cris, obrigado, Raquel. Vamos lá, hoje nós vamos estudar... Ótimo. O Ô, Lu, capítulo você está com uma 32 barra, alguma coisa que você colocou para baixo, deve ser as janelinhas, né, do pessoal. para mim ela já sumiu. Sumiu para vocês Viu? também? Ok, perfeito. Se alguém mandar uma mensagem no chat, ela sobe, depois ela desce de novo. Perdão. Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre o médium interesseiro. Na semana passada, a Cris, gentil e generosamente, fez o capítulo 31, que falava sobre o médium... Esqueceu. Não, eu não vou responder. Eu sei. Sobre o médium E o guia? e o guia. Perfeito, Camila, perfeito. Obrigado. É sinal que você está atento aos estudos. Muito bom, muito bom. E hoje, então, nós vamos falar no capítulo 32 sobre o médium interesseiro. E olha que o Brasil é um país permeado desses nossos irmãozinhos, né? Vamos lá, ver o que o Miramês fala através de um Nunes Maia. O médium é reclamado pelas trevas constantemente. Olha que início de capítulo extremamente pontual. O médium ele atua nas duas esferas, tanto a esfera da luz quanto a esfera da sombra. Então, aquele que não tem conhecimento, que não detém o conhecimento, o que não estuda, ele fica à mercê desses irmãos menos felizes que habitam as trevas, para que possa ser peneirado como um trigo no dizer do Evangelho. Aí entra a questão do médium evangelizado. De instrumento das verdades, se não vigiar, pode passar a ser instrumento de ilusões passageiras, capaz de influenciar companheiros pelas estradas largas da perdição. E nós trouxemos algumas imagens, e vejam bem, essas imagens não são imagens críticas, são imagens ilustrativas de irmãos nossos de caminhada, e que também são médiums, e que por vezes até colocam através de uma outra denominação, e que utilizam seus talentos mediúnicos para, de uma certa forma, ajudar ao próximo. Mas no outro slide tem uma justificativa do que não deveria ser feito. Então vamos lá. Aqui nós trouxemos algumas imagenzinhas muito peculiares. É um cartaz de poste que diz lá: Pai Ambrósio, resolva os problemas amorosos e profissionais. Curo qualquer doença, até viadagem. Até viadagem. Curo qualquer vício, encontre com o perdido, tiro unha encravada e fimose. E as pessoas acreditam. E gastam dinheiro, né? E pagam por isso. Jogo cartas, bingo e bilhar. Isso pode parecer um xiste, uma brincadeira, mas na verdade existe, estava colado num pote.
um outro lá, uma outra propaganda, um outro comercial. Trago a pessoa amada na base da pancada. Imagina só. É um momento bem humorado, mas que nós sabemos que esse tipo de atividade, ela acontece mais até do que a gente imagina. E trouxemos um outro companheiro, outro médium, nesse caso um vidente, que utiliza uma bola de cristal, e nos três casos especificamente, o que acontece? Há um intercâmbio entre o plano espiritual, o plano material e o veículo de acesso é a questão econômica. Paga-se para obter informações ou favores, e nem sempre tão lícitos, da espiritualidade. E não é da espiritualidade superior, tá? Digamos de passagem. É óbvio que alguns espíritos superiores se transfiguram em entidades que atuam em determinadas esferas para prestar única e exclusivamente o amparo, o benefício, a caridade, mesmo em ambientes que aparentemente não estariam coadunando com a qualidade evolutiva daquele espírito. E que mais embaixo nós temos mais duas imagens, né? Jogos de búzios, jogos de cartas, tarô, são jogos adivinhatórios, aonde o consulente despende de uma quantia para obter o benefício de uma ajuda, de uma orientação, de um conselho, de um amparo, até mesmo até de uma cura, por que não? É de um problema que a pessoa tenha. Agora, em geral, nenhuma dessas atividades é feita de forma gratuita, caritativa. Sempre há um intercâmbio financeiro nesse processo. Ficou claro? Ok, obrigado, Camila. Então, seguindo. Deves, então, ter a autoridade moral dilatada, e essa autoridade moral dilatada ela é construída através do Evangelho do Cristo, marcando a superioridade pela força do exemplo, sem a prepotência comum dos homens de negócio. É como nós vimos nas imagens. Negocia-se com a espiritualidade. Mas, veja bem, não é crítica. Cada um está dentro do seu processo de crescimento e aprendizado. Algumas pessoas necessitam passar por esses processos. É errado de forma nenhuma, mas nós também não estamos defendendo. É porque é o período em que a pessoa precisa experienciar aqueles ambientes, aquelas atividades, até que um dia ela descubra que ela própria tem condições de fazer por si aqueles favores que anteriormente ela havia pedido através das entidades e, que é um pouco mais sério, pagando por elas. Mas com amor bem natural no seio da cristandade, ou seja, o médium, que tem a sua autoridade moral expandida, dilatada, robusta, ele traz em si o amor que ele desenvolveu pelo Cristo e pela espiritualidade, proporcionando, antes de mais nada, benefício a si próprio. O médium, antes de qualquer coisa, ele se autoajuda para depois poder e ter condições de ajudar. A mediunidade que exige perde seu fulgor e perde o roteiro traçado pelo Cristo. Mediunidade com Jesus. E quando ele diz, o dai de graça, o que de graça recebestes, da bondade divina, um favor divino, aquele que é médium foi favorecido, obteve um favor de Deus para ter esse talento dilatado, para que ele conseguisse, na encarnação que ele estivesse, seja na anterior, na atual, ou até mesmo na futura, sabemos que na futura não será mais mediunidade de resgate, e sim mediunidade de parceria, que os débitos contraídos no passado, nós já estamos eliminando cada um deles com muita dificuldade na atual encarnação. Deve ser a diretriz do médium. O médium interesseiro perde a força moral diante dos companheiros, da consciência e, sobretudo, de Deus, quando vende o que não lhe pertence. E aí nós nos remetemos novamente à questão das imagens anteriores. Não ficou claro, né? Ok. Não existe direito de venda sobre o que nos foi emprestado por misericórdia, ou seja, a mediunidade em caixa alta. Os espíritos superiores estão dispostos
com grandes sacrifícios, porque nós fazemos de tudo para atrapalhar a ação dele sobre nós, dos espíritos superiores. Entretanto, nós abrimos todas as portas, janelas e guardas para que os inferiores se aproximem de nós. Um simples pensamento negativo, com grandes sacrifícios, a ajudar os médios que não fazem o mesmo papel de Judas Iscariotes, ou seja, que vendeu Jesus por 6 moedas, 6 dinheiros. Todos nós sabemos disso, né? Mas que transformaram a sua vida em um amor volante, um amor constante, um amor fluido, um amor diário, um amor que circula por todos os meios por onde ele passa. O médium, ele vai lubrificando a sua mediunidade no exercício desse amor itinerante que ele despende a cada uma das pessoas pelas quais ele passa, se relaciona, enfim. E por onde passa, deixa rastros de luz da fraternidade, da alegria pura e do perdão sem condições. Nós não vamos dar nomes aos bois para não deixar alguém desconfortável. E também nós somos exortados a não falarmos muito dos nossos talentos, mas a gente pode falar do comportamento de determinados médiuns. Nós temos um companheiro aqui que eu acho que ele retrata fielmente, né, essa condição desse amor que ele tem, e por onde ele passa, ele deixa rastros de luz de fraternidade, da alegria pura e do perdão sem condições. Ele é perfeito? Não. Nenhum de nós é. Ele erra? Sim. Mas, no entanto, ele já traz em seu coração as máximas do Cristo cristalizado no seu interior. Então, esse processo desse amor volante, por onde ele passa, deixa essa luz de fraternidade, já é automático, já é uma constante, já é um lugar comum dentro dele. Na verdade, Dalton? Seguindo. E aqui está, então, aqueles médiuns que, sob a égide de Jesus, todos evangelizados, atuam em benefício do próximo. Nesse caso, uma reunião mediúnica, temos o Chico, temos ali Emmanuel, André, outros tantos aí que dá para a gente identificar. Aqui tem o Mário Gomes, parece o Mário Gomes ali do lado direito, o segundo da direita para a esquerda, ao lado daquela senhora. Tudo bem. Então, aqui nós estamos percebendo, né, um dos primórdios, né, de uma reunião mediúnica, onde eram gravadas, isso era comum naquela época, e depois de toda a reunião, toda essa parte das gravações eram transcritas para um caderno. Né? Esse método ainda é utilizado até hoje, né, em algumas casas espíritas, só que não se usa mais naturalmente gravador de rolo, sem celular, um gravadorzinho qualquer. Abaixo nós vemos o Evangelho segundo o Espiritismo, a mesa composta, né, ornada com um jarro de flores, que atrai ainda mais a presença dos espíritos superiores e luminosos. E nós temos aqui, então, um grupo de médios, ao contrário daqueles outros, nós não estamos criticando, torna a falar, que utilizam da sua mediunidade, que é a mesma desses companheiros que estão aqui nessa imagem. Só que cada um deles escolheu e acolheu uma outra religião co-irmã, onde pudesse desenvolver a sua mediunidade. Entretanto, a única que evangeliza é a doutrina dos espíritos. Seguindo. Deves pesquisar todos os dias a ti mesmo. Aí vamos entrar novamente num já tão cantado e falado autoconhecimento. Procurando saber e mesmo especular nas dobras dos teus sentimentos se há algum interesse em servir os outros ou não. Porque o médio interesseiro não é somente aquele que visa ao dinheiro, a questão financeira, a troca de favores. O plano espiritual fornece informação, na contrapartida o consulente paga por aquela informação. Né? Dai de graça o que de graça recebestes. Podendo então escapulir para outras coisas mais sutis, onde a queda é mais profunda. Vamos dar uma pausa aqui rapidinho. Nós sabemos que médios todos nós somos. Os médios sensíveis e os médios passivos. Né? Mas, enfim, toda a humanidade, quase em torno de 8 bilhões de seres encarnados, e alguma coisa, segundo o censo espiritual, próxima dos 24 bilhões. Então, essa grande família universal que povoa a Terra, entre encarnados e desencarnados, vamos colocar em média de 30 bilhões de seres, entre encarnados e desencarnados. 7 bilhões e 800, ela vai pedrada, quase 7.900 de encarnados. E a grande diferença, né, é uma proporção de 1 para 3 e pouco, quase 4. O encarnado, 3 ou 4 desencarnados. Então,
todas essas pessoas, entre espíritos e almas, são todas elas olhadas, vigiadas, amparadas por Jesus e pelos amigos tutelários. Se fracassam, é porque escolheram o fracasso. No caso do médico, que veio com capacidade mediúnica ostensiva, mas que não usou de forma adequada, de forma cristã, ele retorna futuramente como médium mais uma vez, só que os compromissos serão muito mais profundos, muito mais sérios. E aí ele cai. E ainda tem um detalhe, que poucos sabem disso. Aqueles espíritos, perdão, aqueles médiuns que se consorciam com espíritos de baixa vibração, ao retornarem à espiritualidade, vão fazer parte daquela falange, daqueles companheiros pelos quais atuavam através dele. Fato. Isso é um fato. Se o médium só atuava em quantidades de baixa vibração, comercializando a sua mediunidade, favorecendo Beltrano, fulano, ciclano, não importa. Tudo bem que até proporcionou algum benefício, às vezes até de forma egóica. Aquele que pede pode não ter boas intenções. Aí o problema se agrava, porque não só o consulente quanto o médium, um dia, ao desencarnarem, vão para a mesma falange daqueles espíritos que estavam ali naquele momento na consulta. Pode escrever que é verdade. Quem está na escola dessas faculdades conhece a si mesmo, conhecendo aos outros naturalmente. Todo iniciante da doutrina espírita, gente, quem quiser falar, pode falar, tá? Todo iniciante da doutrina espírita tem a obrigação de ler e de estudar as obras básicas do codificador do espiritismo para ser consciente do terreno que vai pisar e de como deve ser o seu procedimento ante o que abraçou, ou seja, a atividade mediúnica. Agora, nesse ponto aqui, eu vou aplaudir a Eliana Gerdânio, porque nós não ficamos circunscritos apenas na questão mediúnica. O Pentateuco é uma obra composta, é uma obra ampla, maior, composta de 5 livros. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, especificamente, já que hoje é mediunidade, é apenas um deles. Existem mais 4 que nós devemos ler ou estudar. E que tem gente, companheiros nossos, que estão na doutrina, mas declaram, já falaram para mim, Luciano, eu tenho preguiça de ler. Se tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar. Fulano e Beltrano lê para mim. Que bom. Mas, na verdade, está dando para ele próprio, não para você. Eu não falo isso naturalmente, né? Então, não adianta estar por estar. Porque tem gente que está na doutrina, mas a doutrina não está nela. Aí é que está a diferença. Alguém quer fazer algum comentário? Eu posso. Espero você acabar, porque a gente vai começar a comentar, você pode acabar no estudo, né, Luciano? A gente começar a conversar, Então, a né? gente tem meia horinha ainda. O estudo do capítulo é curto. Mas manda aí, se quiser falar agora, pode ficar à vontade. É, eu tenho alguns apontamentos, né? Algumas coisas interessantes que às vezes eu penso aqui com meus botões, né? Você, não sei se foi, porque agora me perdi. Eu não sei se você leu, não sei se foi esse parágrafo ou foi o parágrafo anterior, quando você fala da doutrina espírita, né? Como é que é? Da mediunidade equilibrada com a doutrina espírita, né? Não foi isso? Não Sim? foi o parágrafo anterior? Não me lembro. Não me lembro qual foi o parágrafo que você leu, né? Acho que foi no parágrafo anterior, né? Anterior. O processo Anterior. mediúnico, não é isso? Isso. Pois isso é um ponto que eu discordo, né? É um ponto que eu particularmente discordo da visão do Miramês ou do João Nunes Maia, não sei quem, enfim, porque eu acho que o Kardec ele é muito claro quando fala que o espiritismo não é religião do futuro, é o futuro das religiões. O que significa? Que para você equilibrar sua mediunidade, você não precisa estudar espiritismo. Você precisa ser bom. Você precisa tentar se equilibrar nas leis morais divinas. Você pode ser até ateu. Você pode ser até ateu. Desde que você seja um ateu, ou gnóstico, ou agnóstico, enfim, que você é um protestante, né, o que você for, se você ser uma pessoa boa, né, o equilíbrio teu dentro das leis divinas está acontecendo.
Então, esse processo mediúnico que é natural, é outro ponto que eu gosto sempre de frisar isso. Mediunidade não é dom, né? Mediunidade é um processo natural do espírito, né? É igual olfato, paladar, audição, é uma sensibilidade do espírito. Esse é outro ponto que eu vi no texto, que eu também fiquei um pouco assim, não é dom, né? É um processo natural do espírito. Isso está lá em Kardec, está lá nas obras básicas. Se fosse dom, por exemplo, o Dalton aqui, por exemplo, que a gente sabe que é médio sensível, ele seria privilegiado em relação a mim ou a você, que nós que não somos, não. O Dalton teve a sua escala evolutiva de tal forma que hoje, nessa encarnação, ele possui essa sensibilidade maior do que eu, que não escolhi isso lá atrás, né? Ou que a Camille, ou que a Sandra, enfim. São sensibilidades mais apuradas, porque no decorrer da evolução de cada ser, de cada espírito, nós, cada um particularmente, teve essa sensibilidade apurada porque desenvolveu, ou porque, enfim, nos caminhos e descaminhos da evolução, ele precisou destravar, né, essa sensibilidade maior. Esses são dois pontos que eu gosto de pontuar para fazer uma análise um pouco crítica da leitura do livro. Que a gente precisa depois pensar, analisar e pontuar. Como o Zé Luiz fala, discordar é bom, né, Zé? Às vezes, né, pontuar um pouco, isso é interessante. E um outro ponto que agora que eu vou ser o advogado do diabo, posso fazer? Ou deixa para depois? Eu diria discordar. Um ponto que eu sou advogado do diabo agora. Nato, você está falando de discordar. Eu acho que não. A gente deve, sim, botar em pratos limpos todos os pensamentos, né? Esgotar o assunto e seguir em frente. Isso. Não é antagônico, é Isso, paralelo. Isso. Se eu puder ajudar, E agora eu vou puder fazer. ajudar E agora. depois, desculpa. Tá. Se eu puder Não, ajudar deixa em eu alguma falar. coisa, depois não, fala, Renato, estou gostando. Não, porque agora eu vou fazer advogado Tá do diabo. Posso fazer Manda advogado logo, do Renato. diabo? Não enrola, não, rapaz. Vamos embora. Todo mundo te esperando. A coisa é muito simples. Olha só. Vamos lá. Se você passa anos e anos estudando matemática, né, você está desenvolvendo o seu cérebro, a sua aptidão para matemática. Se você passa anos e anos desenvolvendo o seu paladar, a sua acuidade visual para um desenho, para uma pintura, né, e você trabalha com isso, você está desenvolvendo e trabalhou muito bem e está ganhando o seu dinheiro para isso. Como mediunidade é uma sensibilidade do indivíduo, você também precisa trabalhar e desenvolver essa mediunidade. Agora vem advogado do diabo. Por que eu não posso ganhar dinheiro com ela, então? Porque se eu desenvolvo a minha visão, certo? Para uma pintura. Se eu desenvolvo a minha audição para uma música e vivo de música. Tudo bem? É o raciocínio que eu estou tentando levar, que eu quero que a gente raciocine em cima da questão. Por que eu também, se mediunidade não é dom, é desenvolvimento do espírito no seu processo evolutivo, por que então não posso ganhar dinheiro com a minha mediunidade? O erro está em ganhar dinheiro? E onde é que está o erro? Porque se não é dom, é desenvolvimento do espírito, eu estou desenvolvendo minha pintura, estou desenvolvendo a minha música no meu piano, estou desenvolvendo a minha capacidade de encontrar o astral. E por que eu não posso ganhar dinheiro com isso? Qual é a intenção dessa informação? Isso é bem interessante, né? Por isso que eu trouxe o advogado diabo para a gente discutir, debater e sedimentar essa informação. Dalton? Abre o microfone. Está aberto agora? Estão me ouvindo? Bem, Alto, estão claro. me ouvindo? Sim. Não é muita coisa, não. É só para assinalar junto com o Leonápio. Eu acho que não é ser antagonista da doutrina dos espíritos, até porque eu acho que a compilação kardeciana ela veio para dar um equilíbrio, porque as mediunidades normalmente eram usadas de forma equivocadas pela grande maioria. Então,
vejo por aí, né? Jesus veio, até foi o terceiro advento, tá? A gente entende dessa maneira. Bom, eu conheci 3 grandes médicos na minha vida. 3 grandes médicos. Conheci mais, mas 3 grandes médicos que foi da minha área de relacionamento. Uma foi um tio meu, que morava lá no sopé da montanha. Mal sabia assinar o nome dele. Ele era católico por tradição. Ele era católico por tradição. E a mediunidade dele era gratuita. Ele não cobrava um centavo de ninguém, porque ele tinha já os princípios do Cristo Jesus. Dai de graça aquilo que tu recebeste de graça. Então ele fazia isso. Eu vou falar de 3 pessoas só para não alongar demais. O segundo foi o Chico Xavier. O Chico Xavier não era espírita, kardecista. Ele era católico. Estudou, talvez tenha estudado, não sei, é um fato que eu não sei, eu nunca conversei com ele a respeito, nunca ouvi falar nada. Que ele tivesse estudado o compêndio do Kardec, se ele tivesse estudado toda a literatura kardeciana, né, ou outras, né, que pudessem embasar o teu trabalho. Possivelmente, toda a orientação dele foi através de Emmanuel e de outros irmãos espíritos que tinham uma evolução espetacular, maravilhosa. Então, também, as bases dele, Jesus, sim, se a doutrina dos espíritos é alguma coisa trazida pelo próprio Senhor, e está escrito aí que é ele mesmo que, em alguns casos aí, passou diretamente para Kardec, o Espírito de Verdade, né? Então, para Kardec foi dado um trabalho de compilar essas leis com muita clareza para que a gente tivesse uma cartilha, tivesse um roteiro. Nós, médiums, que não tínhamos a moral ilibada, porque o caso do meu tio lá da roça, ele tinha a entidade dele como o Chico Xavier tinha dele, né? Tinha Emmanuel. Então ele tinha essa capacidade mediúnica tão aflorada que ele conversava com os desencarnados como se estivéssemos nós aqui nessa reunião, cada um falando um com o outro aí sem dificuldade nenhuma. O terceiro foi Frei Luís. Frei Luís não era kardeciano, não era kardecista. Frei Luís era católico mesmo. Conhecia a obra porque era um estudioso, aí eu estou com o Luciano, né, amarrado os dois, né, algemado um no braço esquerdo e um no braço direito, junto com o Luciano nessa. Porque se a gente não estudar, nós vamos continuar levando a parte espiritual da forma que a gente bem quer, da forma que a gente bem quis, como está sendo levada hoje por aquele que não é e também por aquele que é conhecedor das obras kardecianas e que fazem do jeito que ele quer. Se não tiver dentro de uma casa nossa qualquer espírita aí, alguém que tenha realmente a moral, não é ser amoral, é que tenha a moral ilibada, a casa vira uma bagunça do cacete. Desculpa, cacete, desculpa as meninas, perdão, dá um desse mesmo. Você está entendendo? Se não tiver uma mão de ferro ali travando esse monte de médium, basta roncar um tambor que sai todo mundo pulando. Se falar hoje é dia da cerveja, muitos vão ficar impactados, mas vai ter uma boa quantidade que dizer, a cerveja não tem problema nenhum, é orgânica, a quantidade de álcool é tolerável até no xarope. Começa essa conversação fiada todinha. Mesmo grandes conhecedores da doutrina dos espíritos procedem dessa forma. Aí vem o Dalton com aquela matemática fajuta, né, criada por conta própria. Em 100 escapa 3, 4. Mesmo grandes conhecedores da doutrina compilada pelo Kardec. Não sei se ajudei ou atrapalhei, mas é isso que está. Posso falar Ajudou. um pouquinho? O Marco Celeno está na frente, Raquel. Ele levantou a Beleza. mão. Levantou mais alguém agora. Marco. Ó, deixa a Raquel falar, porque eu estou ocupado aqui na rua. Daqui uns 10 minutinhos eu falo. É só Então uma tá. conclusão, em função ao que foi dito. Obrigado, irmão. Obrigada, Marco. O Eunápio e o Dalton. Não adianta só saber,
porque tem muito médium sabendo muito e fazendo pouco. Mas também não adianta, tem que ter o equilíbrio, porque teoria e prática, se for bom sem conhecimento, ainda é melhor do que saber muito e não ser bom. Era só essa reflexão aí para a gente fazer. Perfeito, Raquel. Perfeito, perfeito. Totalmente. Exato. Tem acadêmicos do espiritismo que têm um cabedal de conhecimento catedrático, é PhD, doutor em espiritismo. Mas na hora de partir para a prática, se engessa, porque falta força de vontade. Agora é interessante, Ana, pelo seguinte, eu entendi perfeitamente a sua fala e não discordo dela, ao contrário. Porém, o que acontece? Esses médiuns que não cobram, ou até mesmo os que cobram, se eles visam o benefício, o bem-estar, a ajuda a alguém, muitas das vezes o valor que é pago não vai nem para o próprio bolso. Ah, Vai para assistências garotinho. sociais. Era Vai para isso que eu assistências precisava de você. sociais. Ah, muito Entendeu? interessante. Então, continua fazendo caridade de qualquer maneira, porque não pensa no seu capital, pensa no capital Isso. coletivo. Luciano, Tá? você agora foi com você. E não deixa de Você foi ser agora, como é que é? Da cristão. precisão cirúrgica. Precisão cirúrgica. E não deixa de ser cristão quando usa desse expediente, e muitos são conscientes quando pagam alguma coisa, pagam porque sabem que aquele valor pago, isso quando é em cash, quando é em espécie, quando não são em gêneros, são em roupas, não é? Então, já percebemos que já houve um avanço aí, porque essa questão da cobrança ela é uma questão atávica, como vagamente o Dalto colocou. Antigamente, se cobrava por tudo. As pitonisas, os oráculos, tudo aquilo era cobrado. Dava-se alguma coisa, mas era para benefício pessoal, ou talvez para o rei, para o imperador, sei lá, não interessa. Mas ainda vivemos, de uma certa forma, esse processo, só que está muito mais diluído e muito mais cristianizado do que era séculos passados. É óbvio, aí entra no Miramês e entra no João Nunes, que alguns ainda enriquecem em detrimento do sofrimento alheio, usando a mediunidade como forma de ajuda. Aí é que Miramês está certo. Agora, o que ele não pontuou foi essa ajuda prestada à coletividade com aquilo que se angaria em termos materiais. E nem por isso se deixa fazer caridade. E nem por isso deixa de ser cristão. Embora seja Oxalá, que é Deus, né, no sincretismo, aquela coisa toda. Mas, de qualquer forma, estamos aí. Eu só retornei os slides para vocês A verem. Camila quer falar, depois eu falo um negocinho. Fala, vai, Camila. A Sônia Mendes fez uma colocação perfeita, inclusive corroborada pelo Dalton. Eu retornei os slides para a gente ver logo no terceiro parágrafo, como ele diz aqui o seguinte: a mediunidade que exige, que cobra, que pede o seu fulgor, o seu brilho, a sua potencialidade máxima, porque ela vai se embotando. E o médium, muitas das vezes, perde a sua capacidade mediúnica. Ele perde. E aí entra um termo do animismo. Aí vem as mistificações e por aí vai. O dar de graça, o que de graça recebestes da bondade divina. Deus não falou, está na nossa consciência, ó, você vai ser médium, você vai ficar milionário com a sua mediunidade. Liga a televisão, vê esses canais americanos, quantos videntes tem. Tem então que é famosíssima, né? E é evidente, porque ela vê realmente, ela conversa com o espírito. Só vocês acessarem esses canais aí que vocês vão perceber, os americanos. Então é isso. Agora, esse dar de graça, o que de graça recebestes, vou usar uma expressão que o Onap adora, é a questão sine qua non do médium. Porque ele não cresce materialmente, ele cresce espiritualmente, ele resgata o seu passado delituoso quando ele não cobra pela sua mediunidade. Agora, um atenuante é quando ele cobra, mas ele não fica, ele não retém, ele passa adiante, ele faz caridade. Ponto. Voltamos lá ao nosso... Camila, rapidinho, por favor, querido. Deixa eu voltar aqui. Não, eu não tenho mais nada para falar, vocês já falaram tudo. Eu ia falar sobre a simplicidade das pessoas que recebem o dom da mediunidade e por caridade, né, elas nem sabem às vezes que elas têm esse dom, elas fazem curas extremamente importantes, milagrosas. Vamos pegar o exemplo das benzedeiras, né, As dos benzedeiras. interiores, que são... Ia falar isso agora. São mulheres que são
dotadas dessa mediunidade, né? Elas fazem uma cura, elas fazem o tratamento, elas não recebem nada por aquilo, elas não cobram para fazer aquilo, é de graça, né? E na maioria das vezes, Luciano, são pessoas que mal sabem ler. Eu, Sim, quando eu sim. era pequena, a minha mãe me levava em uma senhora extremamente analfabeta. Mas o que ela tinha de conhecimento, ela dá show em muita gente que domina muito doutrina e tudo. Então, realmente tem que ter uma ponderação nisso aí, né? Às Sim. vezes as Mas, pessoas Camila, humildes. veja bem, essa simplicidade, ela vem carregada de uma sabedoria construída em outras encarnações. Eu ia falar isso, às Ela vezes é o nem auxílio precisa espiritual saber dela. escrever o próprio nome, já está no próprio ser. É, A alma já carrega em si esse acervo. exatamente, às vezes ela é auxiliada, às vezes não, né? Ela é Sempre. auxiliada pela espiritualidade superior e ela não precisa assinar o nome, ela não precisa ter domínio sobre doutrina, ela simplesmente faz por inspiração e aquilo ali é uma benfeitoria sem igual. É maravilhoso. Perfeito, perfeito. E não cobra nada. E só quem cresce com isso é aquele espírito que ajuda. Imagina se Chico fosse vender, né? Jamais ele faria isso, pelo que nós conhecemos do Chico. Mas ele seria milionário. Milionário. Mais de 400 Divaldo, obras psicografadas. Divaldo Em também. 60 idiomas, Não, sei lá. O Divaldo, pois por é. exemplo. Por isso que eu trouxe esse debate para a gente entender sobre o processo como um todo, né? Por exemplo, o Divaldo Chico, entre aspas, digamos assim, pega os seus trabalhos mediúnicos, transforma eles em livros e vende. Mas vende para ele. E ajudam, perfeito. Divaldo fica Sim. rico? É o Chico que fica rico? Não, Não. mas é para São as ajudar o próximo, instituições. né? É, Isso, são as exatamente. instituições. Exatamente. O que é interessante da discussão é justamente trazer a ideia de que nós não podemos comercializar o divino. Isto é que é interessante. Porque, segundo Leon Denis, não há força maior do ser humano do que esta que liga ele ao seu Criador. Né? Esta força entre a criatura e o Criador, é o divino. Né? E isso é bem interessante. Então, não posso comercializar isso. Isso não tem como tratar como comércio. Por isso que é bom esse tipo de debate, para a gente entender essas coisas. Tudo que é o divino precisa ser naturalmente livre desses câmbios, digamos assim, entre o material, porque não tem como se quantificar. Eu não posso quantificar um perdão, não posso quantificar uma mãe que está desesperada, precisa escutar um... Eu não posso. Se eu quiser quantificar isso, né, eu estou indo muito na minha vulgaridade. Tem pessoas que quantificam, coitados. Mas, enfim, estão se novelando cada vez mais nos seus caminhos evolutivos. Mas eu não tenho como quantificar o divino. E para eu acessar esse divino, antes de qualquer coisa, eu preciso ser bom. Eu preciso fazer o bem sendo bom. Não basta apenas fazer o bem, eu preciso fazer o bem sendo bom. Se eu faço o bem sendo bom, eu consigo me equilibrar com essas leis maiores divinas. Então, tudo, né, naturalmente vai surgindo no meu caminho evolutivo, dentro desses parâmetros. É só isso que eu queria pontuar, por isso que eu trouxe esse debate para a gente bater papo. É uma construção, Nap. Aliás, Nap não, divino. Divino Lages. Divino Lages. Deixa eu falar um pouquinho. Pode rir. Vamos lá, Dalton, rapidinho. Já estamos se aproximando aí do nosso final. Ele tinha um grupo de pessoas ao lado dele. Fala mais próximo ao microfone, Dalton. O doutor Rocha Lima, ele tinha um grupo de pessoas em volta dele que ele escreveu um livro chamado O Grande Investidor. Porque, como ele não tinha dinheiro e ele confiava na espiritualidade, ele não cobrava nada de ninguém, né? Mas se ele tivesse que fazer uma obra, ele juntava esse pessoal e dizia assim, gente, a gente precisa fazer isso. E tinha aquele pessoal que eram as colunas, né? As estacas dele que segurava a bomba na hora que o dinheiro tinha que aparecer. A mediunidade era vendida? Não, claro que não. Era cobrada também não, mas precisa de dinheiro, pagar luz, pagar pedreiro, pagar, enfim. Tem que vir no bolso de alguém. E, às vezes, né, o médium é o cabeça da história e ele tem que, de alguma maneira, fazer esse dinheiro surgir, né, em função de uma caridade gratuita.
Muito bom. E isso Caridade é não vai ser gratuita. condenação, né, Sodalta? Não, de maneira Isso não nenhuma. vai Pelo ser contrário, condenação para ele. de maneira porque Não, nenhuma. vamos lá, gente. Aham. Vamos lá. O Marco, não sei se o Marco está disponível para falar, Bom, mas vamos continuar eu aqui. posso, agora eu posso falar. Estou chegando em casa, ainda estou na rua, mas estou em casa. Eu queria primeiro fazer um pequeno só adendo, né? Que essa questão do cobrar, não cobrar, a gente tem que entender. Estamos falando do não cobrar do médium espírita, né? O médium espírita ele tem essa consciência, então ele não pode ser um médium interesseiro. Eu não entendo que Divaldo nem que Chico cobraram nada. Eles cederam para que as editoras fizessem isso em prol da caridade. Eles mesmos não tomam parte nessa parte financeira, até onde eu entendo. Mas a minha pergunta é uma pergunta para o Eunápio. Porque Eunápio falou, eu não sei se eu entendi errado ou não ficou muito claro para mim, essa questão de que a mediunidade é uma aquisição do espírito ao longo do seu desenvolvimento. Não sei se foi isso que eu quis dizer, mas foi isso que pareceu para mim. E eu sei que a gente sabe que a mediunidade ela é do corpo, não é uma coisa física, né? E que muitas vezes ela é concedida a espíritos, isso está lá no próprio céu e inferno, tem os espíritos lá arrependidos, que erraram muito, e, portanto, são espíritos que tomaram consciência de que vinham errando, fazendo um monte de besteira, e que a eles é concedida a mediunidade para que eles trabalhem no bem e adiantem um pouquinho, recuperem um pouquinho do que fizeram de mal. Então, nesse caso, não é um construto desse espírito no tempo todo, é uma concessão divina, né? Portanto, um dom. Eu entendo que é um dom a mediunidade, não um dom no sentido de ela ser uma coisa excepcional. Não. É a misericórdia divina atuando. Você vai ter que vir ficar aqui, sei lá, passar uma encarnação, duas encarnações, três encarnações, instituições feitas por Vicente Moretti lá, todo tortinho. Não. Você vem como médium e vai trabalhar no bem e vai resgatar, vai auxiliar todos aqueles que você prejudicou no passado, que você já vai estar fazendo um grande trabalho. Então, isso, para mim, é um dom, é misericórdia. Entende? Então, eu não entendi bem essa colocação, e a minha colocação é essa, que é um pouquinho diferente o entendimento, eu acho. Posso fazer a colocação, Marco? Isso para mim. Eunápio, me faz um favor, meu querido, porque senão a gente vai atrasar aqui. Você se importaria de responder depois que nós finalizássemos? A gente continuou com esse beleza. Sim, gente, Sem problema. desculpa, como eu estou gente sem ver aqui, o celular estava com a capa fechada, eu estava crente que já tinha acabado, a gente já estava na hora das perguntas, desculpa. Ah, tá tranquilo, Marco, tá tranquilo. O importante é vocês interagirem e só enriquece o estudo. Perfeito. Então, voltamos lá. O médium bem informado pode, e muito, ajudar os seus companheiros orientadores, quando estes resolvem pisar em falso, esquecendo os postulados da formação cristã. Ou seja, aqueles que ainda não têm conhecimento do Evangelho, né, e são médiuns, eles podem ser assessorados, auxiliados, para que aqueles outros já detenham conhecimento maior. Mas, se não gosta de leitura e nem se interessa pelo aprimoramento moral, tem muitos por aí, é cego e que pode ser guiado por outro que também não enxerga, ou seja, cego conduzindo cegos. E aí entra na questão, é uma expressão até de cunho das religiões de raízes afro, que na maioria das vezes não usam nomenclatura média, usam, mas em uma escala menor. São cavalos dos espíritos. E ainda assim, nós devemos a eles o mesmo respeito que nós devemos depreender para todos os outros. Ficou claro? O que acontece é o seguinte, a gente que é preconceituosa, aí chega na casa espírita, porque fulano é da religião X, religião Y, não interessa. Só que ele esquece ou ele ignora que naquele ambiente onde ele está fazendo aquela fala, pode ter perfeitamente um espírito que foi médium de umbanda, de candomblé. O que pode acontecer? Esse espírito, por revolta, passar a obsidiar aquele outro. Da mesma forma,
porque foi católico, porque foi judeu, porque foi muçulmano, não importa. O carinho que a gente deve ter por esses irmãos nossos deve ser exatamente o mesmo que nós temos pelos nossos companheiros. Porque a escolha foi deles. Eles escolheram religião A, B ou C. Foram médios. Mas nem por isso seriam seres menores, homens menores do que nós. Senão a gente vai entrar no terreno da soberba, do orgulho, da vaidade, e isso de fato e verdadeiramente não agrada a Deus. As escolhas são individuais. As responsabilidades são individuais. E não nos cabe criticar A, B ou C, porque, na verdade, são irmãos de caminhada e, querendo eles ou não, são irmãos mais novos do Cristo, independente da religião que tenha escolhido. Então, vamos lá. Deveis, então, testar a si mesmo, em todos os atos, sempre ajustando e corrigindo impulsos que não estejam na frequência do Cristo. Aí nós podemos até pegar um viés naquela fala de Eunápio, acerca daqueles médicos que cobram, já explicamos por que eles cobram. A maioria faz caridade com o que recebe, mas aquele que aproveita da sua mediunidade para se capitalizar não está na frequência do Cristo. É um médium que caiu, que provocou sua própria queda. E quando retornar em outra encarnação, vai vir com uma mediunidade muito mais explosiva, que essa sim vai ser a mediunidade de resgate. Porque ele promoveu a queda dos outros, enganando, ludibriando, cobrando. Porque não trouxe em si esse cabedal de conhecimento daquelas benzedeiras que, com certeza, no passado podem ter sido cristãs. Então, já traz esse acervo, né, Cris, em si, que não precisa nem aprender a fazer o A, nem fazer um bonequinho com 2 pauzinhos, 2 braços. Não precisa. Já tá, é o acervo, é a matriz que já traz em si. Então, não precisa estudar, já faz a caridade por si só. Enfim, indaga em todos os momentos o que estás fazendo da vida, das tuas faculdades, e se a caridade e o amor não forem as metas das tuas intenções, se não for, e se a caridade e o amor não forem as metas das tuas intenções, mesmo sendo em religiões de raízes afro, porque também o amor e a caridade se encontram lá, gente. Não estou defendendo, eu estou ilustrando de uma forma mais ampla. Porque nesses locais também se presta caridade, muito embora de uma forma diferente e muito diferente, que se usa muito mais do materialismo para se fazer caridade e amor, que seria desnecessário. Porque não avançaram, permaneceram nos seus atavismos. Não forem as metas das tuas intenções, muda de rumo, muda de ideias, se transforma, muda de casa, para onde não possas pensar assim. Um ambiente novo, com ideias novas, reformulando paradigmas, se resignificando enquanto médium, enquanto trabalhador, para buscar algo diferente, algo mais leve, algo que possa ascender mais rapidamente dentro da sua evolução. As organizações, desde a sua formação, devem ser bem estruturadas no Evangelho de Jesus, como muito bem pontuou Marcos. Estamos falando de espiritismo. Nós estamos pegando vieses de outras religiões onde se compõem também de médiuns. Alguns chamados cavalos, com todo respeito. Onde o interesse é somente servir, sem pensar em recompensa de espécie alguma. O desprendimento não é somente dar o que se pode aos que sofrem. Oi, Cris? O Marco tá Um com som o aberto aí. aberto. Alguém pode fechar o microfone, por favor? Põe a gente como co-host. Sim. Tinha um microfonezinho aberto, é maravilhoso. A musiquinha O meu que tá aberto? gostosa. Fechado, obrigado. Fechou. Peraí, não estou conseguindo não. Peraí. Ele fechou já. Fechou? Ah, então tá. Ih, engraçado. No celular não estou conseguindo não, Cris. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Precisa ainda? Não precisa, Não, tá tudo tá. Ah, tá. Obrigado. Valeu. Então, vamos lá. Sim, o desprendimento, a generosidade, o sentimento cristão não é somente dar o que se pode aos que sofrem. Dar no sentido material, mas também o dar no sentido moral, através de orientações, de amparo, de conselhos, tudo baseado no Evangelho.
O verdadeiro desprendimento é nada exigir em troca daquilo que se faz em favor dos que padecem. Pronto, já poderíamos terminar nosso estudo aqui. O verdadeiro desprendimento é nada exigir em troca daquilo que se faz em favor dos que padecem. E aí nos faz refletir o quanto nós somos favorecidos por Deus diariamente e a gente não reconhece. Gente, a gratidão é o lubrificante da mente e é o expansor do espírito. Nós devemos agradecer por nada, mas vamos agradecer pelo ar que respiramos, pela água que sai da torneira, pelo companheiro ao nosso lado, pela nossa casa, nosso teto, nosso alimento. Agradecer. A gratidão lubrifica e adstringe os canais psíquicos das nossas mentes, que na verdade é a nossa própria alma. Tudo que fizeres, faze-o por amor e com amor. Não é, Sandra? Já podemos iniciar aqui o nosso estudo, mas vamos continuar. Estamos em um mundo de goludice do ouro. É que subiu aqui até mim. Só um instantinho. Porque quando eu mando mensagem no chat, essa tarjinha, pronto, tem que abrir o chat, aí a tarjinha sobe, ela desce. Onde a fraternidade está ausente de quase todos os sentimentos e aonde a verdadeira amizade parece utopia. De um modo geral, parece que Miramês já estava preconizando o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Muito embora há uma outra onda contrária a essa fala que está aí, que pouca gente aborda. A quantidade de pessoas que hoje, mais do que estão ajudando, se não pode ser de uma forma material, arregaçando as mangas, indo de encontro àquele que precisa, vai na prece, vai na oração, vai na radiação, vai na vibração, porque ajuda. Às vezes até mais do que uma ajuda material. E não é utopia, não. É algo concreto, objetivo. Feliz do homem que acredita naquilo que não vê, posto que dele será o reino dos céus. No entanto, para que o Cristo se firme nos corações das pessoas, é necessário que quem já o conhece ensine, pelo exemplo, que ele é a luz e que ele é o verdadeiro caminho de todos nós. É a estação final, não tem como fugir. A gente pode pegar caminhos, atalhos, vieses, aí o ego fala mais alto, tira do caminho, aí vem o sofrimento por educação, aí ele retorna para o caminho pela dor e continua seguindo. Está retardando seu progresso, mas um dia, inexoravelmente, vai chegar até o Cristo. Não tem como. Passou por ele antes, vai chegar por ele no final. Nós não estamos interessados em médios surdos ou tardos, ou seja, retardados ou lentos de entendimento. Estamos procurando e continuaremos a procurar os medianeiros da luz. Olha que fantástico. Os medianeiros da luz. Somos todos nós, médios ostensivos ou não. Não basta receber espíritos, mas ser instrumento de espíritos da verdade, cujas mensagens educam as criaturas humanas e despertam esperança nos sofredores. Quem foi o maior professor da Terra que nos ensinou isso? E que praticou? E que continua praticando? E que nos ensina? Que é o nosso modelo e guia. É simples. Seguindo. Não deve chorar como os que choram. Ou seja, não se coloca no lugar do sofredor. A noiva não pode estar mais feliz. Só um minutinho. O médium não pode estar mais feliz, ou qualquer pessoa, e serve para todos. O médium não pode estar mais feliz que a noiva à beira do altar, porque a felicidade é dela e não é do médium, e o médium não pode estar mais triste do que a viúva à beira do caixão, porque a tristeza e a melancolia é da viúva, não é do médium. Cada um já tem o seu arsenal de sentimentos. Nós podemos nos colocar no lugar do outro de uma forma empática, racional e com sensibilidade, mas se projetar no lugar do outro, a gente acaba incorrendo no equívoco. Jesus fazia isso, quem somos nós para fazermos? Serve como um ponto de reflexão.
mas procurar transformar a impaciência e os desequilíbrios em paz e trabalho, de si para si e depois para o próximo. Estando nos aproximando dos fins dos tempos. Eu nem sei de que ano foi essa obra, mas olha, é tão atual como se tivesse sido escrito agora na semana passada. Nos tempos desequilibrados, rumando para o mundo de regeneração, e aí nós percebemos que esse processo já demanda mais de 200 séculos, a partir de 1761, ou 51, 56, para ser mais preciso, culminando em 2056, onde todos sentiremos ou sentimos a necessidade de amor e de nos amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. E aí eu discordo de Miramês. Como Cristo nos amou, nos ama e continuará nos amando. Isso é ponto pacífico, isso é uma realidade. Que fica no passado, a gente acha que não existe mais. Né? Então Jesus não nos ama mais hoje? Balela, gente. Claro que sim. E claro que continuará amando. A mediunidade é uma força de Deus no coração da criatura. Que o Menato colocou. É Deus agindo através de nós. Claro que não é o Criador, obviamente. Uma partícula dele, processada pelo Cristo, e que chega até nós. É escamoteado. E essa pequena partícula de Deus no nosso coração, ela é gigantesca para a ordem mundial de todas as coisas. Não se pode desempanar a verdade. Você pode esconder, né, disfarçar a verdade. A verdade é um sol que brilha apesar dos homens. E esse apesar está linkado diretamente ao ego superlativo, ao ego inchado, ao ego bem cevado, ao eu inferior ou ao homem primitivo, ao homem velho. Se ainda não és um médium perfeito, procura sê-lo. E, gente, quando a gente fala aqui em médium, vamos procurar expandir essa expressão para toda a sociedade humana, tá? O médium em si ele tem uma sensibilidade a mais, ele tem um plus que ele pediu e ele foi concedido por misericórdia divina, que ele viesse com aquele talento para ele promover o próximo. E promovendo o próximo, começa esse fluxo que vem de Deus, Jesus, Espírito mentor, protetor. E nós faz com que a gente avance. Na medida que a gente ajuda, tá? O nosso irmão sofredor está aqui. A gente ajuda, tá? Vamos chegar ao nível dele. A gente ajuda, a gente ampara. Quem é que leva junto com ele? Isso é ciência espírita. Mais se leva aquele que mais se ajuda. E, claro, que a gente não contabiliza, que não nos cabe essa contabilidade. A verdade é um sol que brilha apesar dos homens. Se ainda não és o médico perfeito, procura sê-lo, sim. Se ainda não deste os primeiros passos na tua melhoria, dá-los com firmeza, com força de vontade, com decisão. Decreto. Eu quero ser. Enganem o cérebro. Porque enganando o cérebro, nós vamos estar usando dos recursos da programação neurolinguística, que é um biocomputador. E por muitas das vezes, essas programações nos auto-sabotam. Para sairmos da zona de conflito e entrarmos numa esfera maior. Se ainda desconheces a missão do instrumento dos espíritos, passa a conhecê-la. Porque o conhecimento é uma luz que pode ajudar muito os teus passos. Aí que a gente fala, o médium, antes de ajudar, ele já se ajuda. É como eu falei, o Camões fala de vez em quando, mais aprende aquele que mais ensina, porque passa primeiro por nós. Não é? Porque o conhecimento é uma luz que pode ajudar muito os teus passos na senda da tua libertação, da nossa libertação. E, paralelo a isso, nós estamos concomitantemente também ajudando aos próximos. E não precisa ser uma ajuda material. Um bate-papo no chat do celular, eu particularmente tenho muitas restrições, eu fico ansioso com o grupo de WhatsApp, mas quantas vezes a gente está conversando, está prestando um atendimento fraterno a várias pessoas, a gente não está sendo cristão? Não está fazendo aquilo que agrada a Deus, que Jesus nos solicita? Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. Vamos lá. Estamos chegando no finalzinho. Nós todos estamos influenciados pelo meio em que vivemos. Foi assunto do sábado através
da palestra que a Fátima Cochete fez para nós. No entanto, essa mesma lei nos ajuda a influenciar também o próprio meio em que estamos estagiando. Se o homem é fruto do meio, se ele se transforma, ele pode transformar, por exemplo, pelo contágio, pela força do seu exemplo, o seu ambiente, o seu entorno. Cabe o predomínio àquele que ama, àquele que está com a verdade, o predomínio. Porque o amor e a verdade geram harmonia, e a harmonia tem ascendência sobre todas as coisas. Olha que frase brilhante de Miramês. A harmonia tem ascendência sobre todas as coisas. Vê o universo, que está em plena harmonia com Deus. Estamos vivendo numa época em que o exercício da mediunidade se mostra por todas as diretrizes da vida. É como eu já falei algumas vezes aqui. Hoje, médium, amanhã, médium. Depois da manhã, toda a mediunidade, toda a humanidade será médium. Porque essa comunicabilidade entre os dois planos da vida vai ser lugar comum, gente, a partir do momento que nós tivermos os dois pés no planeta de regeneração. Isso é fato. Isso é fato. E quando chegarmos lá, não vai ser mais a mediunidade de resgate, a mediunidade de resgate. Pelos atos falhos cometidos no passado, e uma forma de recuperar esses atos falhos é essa concessão divina que nos proporciona a mediunidade, nós acelerarmos o nosso processo de evolução moral. Do camponês ao chefe da nação, cada qual na sua função, todos sendo medianeiros dos espíritos superiores, porque os inferiores não mais habitarão a terra, já não estão mais habitando, muitos já estão partindo daqui. O progresso aliado ao tempo está empenhado em desenvolver todas essas faculdades, para que, no amanhã, todos estejam em plena sintonia com a vida maior. Esse vida maior tinha que ser em caixa alta. E está em conjunção com a divindade. Esse alinhamento, essa sintonia com o mais alto, é prerrogativa do planeta de regeneração, é prerrogativa da nova era, é prerrogativa da era de aquário, é prerrogativa da era de ouro. Tudo um pacote só. Vocês conseguiram perceber o futuro que nos aguarda? Vários dos próprios espíritas desconhecem o que deve ser feito com os talentos que lhes foram entregues. Aí entra na questão daqueles médios, né, das adivinhações, do que traz o marido na marra, na pancada, né, do que traz cachorro, opera fimose, cura não sei o quê, enfim, esses são outras questões, Brincam com fogo e quando se queimam, porque irão se queimar, e reencarnarão com muito mais dívida a resgatar, blasfemam e choram, dizendo que não saberam o motivo de todo aquele sofrimento. Ora, bolas! Se aquele que faz o bem sempre. Agora, aquele que faz o bem com intenção de se capitalizar, cara, a gente não vê a vida dessas pessoas indo para frente. Eles não progridem. Todo mundo quer testemunha disso, não estou falando nada demais. Salvo algumas exceções. Não existe injustiça na lavoura imensa de Deus. Deus não joga dados. E Deus nunca foi injusto com ninguém, jamais será. O que semeamos, iremos colher. Causa e efeito, ação e reação. E é nesse sentido que alertamos os médios que não devem e não podem mais ignorar os caminhos a seguir. Da educação, aí colocamos da autoeducação e da instrução. Colocamos da autoinstrução. No enlevo divino de buscar sempre a felicidade sua, e não é egoísmo, como também a do próximo, que não deixa de ser a soma de todas as harmonias da própria consciência. Finalizando, nosso companheiro já está bocejando, está com o olho apertadinho, né? Nossa companheira também, já olhou logo para a telinha, não preciso dar nome aos bois, ambos estão de óculos. O médico pode ser interesseiro, desde que seja pelo bem. Olha que barato. O médium até pode ser interesseiro, desde que seja pelo bem. Interesse é o bem. Pelo perdão, pela fraternidade, enfim, pelo amor. E aí nós terminamos o nosso trabalho da tarde, o nosso estudo. Semana que vem, capítulo 33, o medianeiro e o ambiente. Agradecemos a paciência mais uma vez por nos ouvirem, por contribuírem. E passamos agora, então, a palavra àqueles que quiserem
contribuir. Um minuto Dois. para mim? 2. Só para me ajudar. Eu agora me caiu a ficha aqui, que eu devo ter falado Frei Luiz. Não. O doutor Rocha Lima, que era médio e não era doutor Rocha Lima, tá? Não Frei Luiz. Frei Luiz é a entidade. Falando do médio. Doutor Rocha Lima, que não era kardeciano. Né? Tinha as bases kardecianas. Tinha em Jesus, porém não a base da compilação kardeciana. Só para Mas o ajustar Frei Luís isso aí. também não era kardecista, né, o Dalton? O Frei Luís era católico. A católica era um grande médico. Sim, Espetacular, médico. não tem nada a ver. Médio é médio independente da religião, independente da circunstância, da profissão, seja lá o que for. Médio vai ser sempre médio. Porque quando ele falou médio, ele falou Frei Luís como médio. Na verdade, era o Luís da Rocha Lima, que era médio do Frei Luís. Médio do Frei Quando Luís. citou, foi assim. Ficou devendo um, porque você falou 3 médios, então o Luís da Rocha Lima, né, o Chico Xavier e seu meu tio. tio. Então, tá certo, 3. Perfeito. Muito bom. Tio Nap caiu. Zé Luiz levantou a mão. Levantei. Deixa eu falar só um pouquinho, porque é na vivência, nos trabalhos espíritas, parece para mim, e eu conheço umas 4 pessoas no menos que são assim, médio interesseiros de fato. Mas assim, o que aconteceu? Eram médios que, vamos dizer assim, entre aspas, desenvolveram a mediunidade e buscaram no espiritismo certa instrução. Mas dentro desse pacote todo de mediunidade, de instrução, eles fazem, eles usam da mediunidade com interesse, ou seja, interesseiros. Mas qual é o interesse deles? Porque eles descobriram que, sendo médium, eles podiam receber bônus horas. E, de certa forma, entre aspas, eles conseguiriam uma certa salvação. Ou seja, uma melhora, vamos dizer assim, lá no mundo espiritual. E lá, porque assim, eu conheço. São pessoas que estão sempre dando os motivos de hoje eu não vou não. Mas são médicos, trabalham, são instruídos, mas o interesse deles não é puramente, entre aspas, no amor e na caridade. Antes disso, vem o próprio interesse numa salvação, no bônus horas, que, de certa forma, se você olhar bem, está enquadrado na história de cobrar. Né? Eles não cobram, mas têm um lucro para si. Essa eu conheço gente assim. É isso. Leonardo, por favor. Deixa eu respirar que eu vim voando. Peraí, deixa eu respirar aqui. Peraí, não. Não tem aerobus aí não, Pronto. cara? Só andando, só correndo? Rapaz, eu tentei pegar, só que estava lotado, tudo de máscara, o aerobus. E para você tem que ser metade da Europa, né, cara? Porque você só botar... É para rir, Luciano, é para rir ou eu posso esperar mais um pouquinho? Adorei sua piada, é para rir, né? Gargalhar, fica a teu critério, cara. Eu tô vendo, e já tô vendo que você já tá dando aluno, né? Que é o Zé, né? Presta atenção na tua vida, vocês dois, hein? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo me organizar meu pensamento aqui sobre o Marcos. Olha só, sobre a dúvida dele, né? Para esclarecer a minha posição, né? A posição que eu tenho sobre esse assunto. Pois é. Quando a gente só para pensar, uma dificuldade que eu tive muito grande dentro da construção da filosofia do meu conhecimento sobre esses assuntos foi retirar definitivamente a palavra dom da ideia de construção filosófica das coisas que eu li da doutrina espírita. Porque uma coisa, o dom, ele é uma doação, eu vou dar, é um presente divino para um espírito, seja ele qual for. Certo? Mas dentro da concepção católica, esse dom, Deus dá porque ele quer dar. Ele inventou de dar, amanheceu o dia hoje, eu vou dar. Então eu vou dar um dom para o Zé Luiz e não vou dar para o Napo. Por quê? Porque Deus sabe de tudo e eu não sei de nada. Certo? A ideia é essa. E aí eu que aguente com minha ausência de dom. Né? Pois bem,
Essa ideia eu tive dificuldade, durante muitas reflexões, de tirar da minha concepção de ideia. E graças a Deus, tirei. Não sei se foi bem ou foi ruim, mas eu tirei. Certo? Eu prefiro pensar o seguinte: se Deus concedeu esse presente para o Zé Luiz dar alguma coisa para ele e não para mim, é porque o Zé Luiz, em algum momento da existência dele, fez um uso determinado do livre-arbítrio dele para poder escolher um caminho assim, assim, assado, certo? E esse presente divino foi nada mais, nada menos do que consequência direta ou indireta de um ato que ele fez. Certo? Se eu for pensar assim, é porque eu também posso, quando eu quiser e quando eu desejar, mudar os meus caminhos e conseguir direto ou indiretamente um dom, seja lá quando Deus achar conveniente para me dar. Leonardo, só um minutinho. Então, Deixa eu interromper. Desculpe, só interromper. Veja bem, nós entendemos o seguinte: na medida em que o espírito ele faz com que várias pessoas caiam moralmente, e ele cria um débito frente à consciência universal e à própria consciência, ele vai precisar resgatar esses débitos, falhas. Vem médium de resgate. Porém, você pode ter o teu dom mediúnico através dos seus méritos sem ter cometido nenhum ato falho em nenhuma outra encarnação. Sim, aí não é lógico. É mediunato, é diferente. Aí é que está a diferença. Sim, tudo bem. Mas tudo isso que eu quero me reportar de forma mais simples, a dúvida da minha expressão que o Marcos não entendeu. Mediunidade, ela não é dom, é uma aquisição da sensibilidade do espírito. Né? Essa característica que eu tenho de ser medianeiro, digamos assim, de ser ponte, né, entre uma espiritualidade e o mundo material, através das minhas capacidades orgânicas, energéticas, é uma consequência natural minha, da minha de espírito, né? Por exemplo, nesse caso que ele se reportou, que está lá no céu e inferno, né, bem pontuado, bem lembrado mesmo, é justamente porque, em algum momento, esses espíritos que estão agora nas regiões umbralinas, né, e precisam resgatar alguns débitos, eles, na história evolutiva deles, em algum momento, eles destrincharam, né, energeticamente essa capacidade. E aí, numa determinada reencarnação, essa capacidade de forma de dom, entre aspas, né, vai facilitar ele a resgatar ou não resgatar os débitos deles. Né? Então, novamente, eu quero expor aqui o seguinte, que não há dons no aspecto de presente para o espírito. A capacidade é mediúnica, né, é um potencial em todos nós. Todos nós vamos desenvolver isso, né, dentro da infinita escala evolutiva individual. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 20 mil anos, quem vai, né, dar o compasso da mudança somos nós. Mas, sabendo que, diante da lei do progresso, isto é uma consequência natural do espírito. O quando fica, até um determinado limite, dentro da região do livre-arbítrio. É isso que eu quero pontuar. Por isso que eu falei que mediunidade, seja ela qual for, o processo anímico, que também é outra coisa, seja ele qual for, é uma atribuição do espírito. Né? Ele vai desenvolver isso dentro do seu caminho, da sua jornada evolutiva. Eu vou chamar o Luiz. O Luiz ama, pode chamar ele, você mostra para ele. O recreio não começou ainda. Ele vai adorar. Eu continuo na minha posição, tá? Eu discordo. É o direito meu discordar da posição do Leonardo. E que bom que você discorda, eu fico feliz. Eu acredito que dom mesmo é a vida. Isso ele dá igual para todo mundo. E eu acredito que a mediunidade nem sempre, porque do jeito que você está falando, meu querido, parece que a mediunidade é uma aquisição por mérito. E nem sempre ela é por mérito. Às vezes ela é dada por misericórdia, como nos casos que eu citei. Né? Então, eu entendo que, nesse caso, eu posso também chamar, entre aspas, de dom. Mas é um dom de caridade, é um dom de misericórdia. Não é um prêmio, não é um... Não.
é aquela coisa que é dada, entendeu? Como uma chance para a pessoa se resgatar antes dela passar por um processo duro. O próprio doutor Frutuoso fala numa palestra dele aí, né, que agora eu não me lembro qual era o médico espiritual que falou com ele, que eles vieram da Inquisição. É naquela palestra que ele fala daquela menina que tinha uma Eu vi doença essa rara. palestra, Marco. Pois é. E ele falou isso para a gente, no dia que ele deu a palestra para a gente. Então, ele mesmo encara esta chance que ele está tendo na medicina para trabalhar no bem e na doutrina espírita como uma oportunidade para não estar na mesma condição que aquela menina que está na cadeira de roda. Porque ele participou disso tanto quanto ela lá, botando o pessoal no garrote vil, aquelas paradas todas da Idade Média. Então, pela misericórdia divina, ele veio com o dom de aprender a medicina, ele veio com o dom de trabalhar mediunicamente. Por quê? Porque seria uma encarnação de sofrimento para resgatar, quando você pode resgatar pelo amor. O resgate ele é feito pelo amor ou pela dor. Então, eu vou resgatar pelo amor, vou trabalhar no bem. Eu esqueço, foi o que foi feito com o Chico, eu não sei o que era, mas o Chico, o Emmanuel, em determinado momento, disse para ele, a sua existência foi sequestrada. Você tem até a opção de não querer, mas depois você segura a onda. Ele disse outras palavras, mas é assim, se você não quiser trabalhar, você segura a onda. Agora, a sua existência foi sequestrada, você trabalhar no bem. Então, ele passou a vida inteira trabalhando no bem. E muitas pessoas são assim. Não tem o direito de ter constituir uma família, de um lar. Divaldo foi a mesma coisa. Joana disse para ele que ele não deveria constituir família nessa encarnação, porque ele tinha que fazer esse trabalho. Ora, a gente viu no filme do Divaldo aquele perseguidor do passado que quase fez ele se jogar lá do elevador Lacerda. Acredito eu que se ele não estivesse trabalhando muito no bem, o cara tinha conseguido jogar ele. Então, ou não é uma forma de você resgatar pelo amor? Então, isso para mim é um dom. Bom, é questão de entendimento. A gente não vai discutir por isso, não vai brigar por isso. Ninguém vai conseguir mudar a opinião de ninguém aqui. Cada um tem a sua. São particularidades de cada um. Gente, mas alguém quer se colocar? Já passou do nosso horário 10 minutinhos. Se alguém quiser contribuir mais alguma informação, passa rápido, por favor. Senão, nós encerramos. Não? Então, vamos lá. Alguém gostaria ou está sentindo necessidade de proferir a prece final? Por favor. Lembrando os nossos companheiros que às vezes só ouvem a nossa voz. Gente, vamos fazer a oração de São Francisco, já que a gente está falando tanto dessa questão da Marco Celeno, para de ler meu pensamento. É sintonia, pelo amor querida. De Deus. E olha que antes de eu falar, eu olhei para você. Eu não percebi o seu pensamento, mas antes de eu falar, eu olhei para você. Não, estou ficando com medo, não estou brincando. Vamos então lá, faz. Assim. A gente relaxa. Vai, Marco. Então eu faço. Vamos lá. Vamos buscar unir os nossos pensamentos. Tentar nos aproximarmos do nosso irmão, conhecido como Poverello de Assis, na sua mensagem tão sublime, quando ele se dirigindo ao alto, em sua humildade, disse assim: Senhor, faze-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido e, sobretudo, amar do que ser amado. Pois é dando, Senhor, que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado, Francisco, nosso mestre, amigo. Obrigado aos bondosos tarefeiros do bem, os obreiros da primeira hora, aos mártires da igreja, ao nosso querido Frei Luís, e a todos esses irmãos que nos acolhem, nos iluminam e nos irmanam, e que fazem desse grupo o melhor lugar onde nós possamos estar todas as tardes. Nesse abraço maravilhoso, emocionado, que nos eleva, onde todos aprendem a se respeitar, respeitar as opiniões uns dos outros, divergir com alegria, sabendo que a unidade está no Cristo e que um dia nós chegaremos a Ele. Mantém-nos juntos, Senhor, iluminando-nos, respeitando uns aos outros e agradecendo pela presença de cada um entre nós. Ser conosco, Mestre amado, e permite que nós possamos encerrar o estudo dessa tarde e que amanhã estejamos todos aqui novamente, juntos, alegres, prontos a aprender, prontos a debater e sinceramente abertos para ouvir. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.